evangelista Wanderson Santana dá uma palavra aqui. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sou grato a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor está me proporcionando para estar pregando a palavra de Deus. Gostaria de externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Tiago Rodrigues. Deus abençoe a sua vida. Pela vida do pastor Alexandre Bernardino. Deus abençoe juntamente com a sua esposa. Pela vida do nosso evangelista Vinícius. Deus abençoe a sua vida. Irmão, sou da Igreja Assembleia de Deus, ali situada no bairro Jesus de Nazaré. Sem delongas, eu convido aos amados irmãos que abram sua Bíblia comigo do livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18, no seu versículo 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18, no seu versículo 1 a seguir. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18, no seu versículo 1 a seguir. Espero alguns irmãos acharem. Quem achou, confirma com amém. Que diz assim a palavra do Senhor: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Pode tomar os vossos assentos, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Queridos e amados irmãos, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se conta no livro de Atos dos Apóstolos, descrito pelo médico gentil Dr. Lucas, o primeiro historiador da igreja primitiva do passado, embora este não tenha sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Lucas vem dizendo que o apóstolo Paulo saiu da cidade de Atenas. Atenas era a atual Grécia, cidade dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, filósofos que tiveram envolvimentos na filosofia e participaram da psicologia. Atenas era a atual Grécia. A Grécia era formada por uma península localizada no sudoeste da Europa e banhada por 3 mares. Ao leste pelo Egeu, ao sul pelo Mediterrâneo, ao oeste pelo Jônico, e a Macedônia ficava ao norte. O texto sagrado vem dizendo que Paulo sai da cidade de Atenas e ele vai para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a cidade dos espetáculos e jogos olímpicos que ocorria na época. Para a Bíblia Sagrada diz que a cidade de Corinto localizava-se, a história diz que a cidade de Corinto localizava-se no istmo estreito, porção de terra que entra mar dentro e se abria na forma de uma mão, com acesso ao mar por 2 lados da cidade. A cidade era uma encruzilhada comercial que ligava-se vários pontos da Grécia. A cidade tinha 2 portos, o de Secreia, a 9 quilômetros ao leste do Golfo Sarônico, e havia o porto de Lecaião, cerca de 2 quilômetros ao oeste no Golfo de Corinto. As mercadorias chegavam à cidade pelo istmo estreito, porção de terra, onde navios pequenos eram rebocados, as cargas dos seus navios maiores eram levadas em vagões de um lado para o outro. Os portos da cidade recebiam mercadoria da Itália e da Espanha pelo lado oeste da Ásia Menor. Pelo lado leste, a cidade recebia mercadoria da Fenícia e do Egito. Eles acreditavam que a cidade de Corinto tinha uma população de 250 mil cidadãos livres, cerca de uns 400 mil escravos no Império Romano. Os escravos naquela cidade era a maioria da população. Os habitantes da cidade de Corinto se interessavam muito pela cultura grega. Eles tinham muito interesse em adquirir sabedoria. Era um povo religioso que adorava seus deuses em 12 templos espalhados pela cidade.
Um desses templos era dedicado a uma deusa. Essa deusa era reconhecida como Afrodite. Afrodite era reconhecida como a deusa do amor e da prostituição. Essa deusa exigia relações sexuais e prostituição entre pessoas do mesmo sexo. Na cidade de Corinto havia um templo dedicado a um deus, e esse templo era de Eclipso. Eclipso era considerado o deus da cura. No meio da cidade havia um templo. Esse templo também era dedicado a Apolo. Apolo era o principal deus dos gregos. Apolo era de uma cidade chamada Alexandria, no Egito. Como acontece com cidades portuárias, Corinto agora era o centro da imoralidade pública, porque uma das deusas, Afrodite, exigia relações sexuais e prostituição entre pessoas do mesmo sexo. Por isso que na cidade cria-se agora o sinônimo corintianizar, como sinônimo de imoralidade sexual. Talvez por esse cenário de imoralidade, a igreja começa a enfrentar alguns problemas tratados pelo apóstolo Paulo em uma de suas primeiras cartas. Observa que nesta segunda parte do capítulo, Paulo vem nos informando que o fato dele não visitar pessoalmente os irmãos de Corinto não era ostentação, não era orgulho, é sim porque eu mesmo empreenderia uma viagem em Troade para se encontrar com Tito. Paulo esperava ouvir de Tito notícias avisareiras. Como Paulo não encontrou Tito, Paulo partiu para a Macedônia, e em Troade Paulo sentiu que Deus lhe abria as portas para pregar o evangelho. Troade era uma cidade da Ásia Menor, próxima a Helesponte, antigamente chamada de Troia. Paulo esteve nessa cidade mais de uma vez. Paulo agora, ele compara a glória do evangelho aos tesouros que eram guardados em vasos de barro. Observa-se que os tesouros guardados no vaso de barro era chamado de pergaminhos. Antes do papel, as escrituras sagradas eram escritas em dois tipos de material: o papiro e o pergaminho. O papiro era uma planta que crescia juntos aos rios e lagos, cujo caule servia após certa preparação para escrita. Os pergaminhos eram peles de determinados animais, especialmente preparado para escrita. Paulo compara a glória do evangelho aos tesouros que eram guardados em vaso de barro. Sabe o que Paulo vem dizendo? Que este vaso de barro, ele pode se corromper e até quebrar-se, mas o que importa, aleluia, não é a aparência do vaso. O que importa é o conteúdo que está dentro do vaso. Paulo vem dizendo que este vaso, ele pode se corromper. Paulo vem dizendo que este vaso, ele tem fragilidade, mas ele está dizendo que não é para nós atentar para a aparência do vaso, mas é para nós atentar para o conteúdo que é extraído dentro do vaso, que é Cristo Jesus. Observa-se que Jesus vem dizendo: olha, o meu templo será derribado em 3 dias, e um novo templo será reedificado em 3 dias. Os judeus disseram: mas Senhor, durou 46 anos para esse templo ser reconstruído, e tu vem dizer para a gente que em 3 dias esse templo será edificado e será derribado. Mas Jesus estava falando do templo do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação da morada do Espírito de Deus. O que me chama a atenção é que Paulo vem dizendo que dentro desse vaso de barro existe uma riqueza que o ouro não pode dar, riqueza que a prata não pode dar, riqueza que o carro não pode dar, as felicidades deste mundo não pode dar. Paulo vem dizendo que o que, aleluia, possui, aleluia, dentro do vaso de barro é algo valioso, é algo precioso. Então nessa noite de hoje, priorize isto que está dentro de você, a presença do Espírito de Deus. A Bíblia diz
que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, versículo 1, diz que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões superiores, ele chega a uma cidade chamada Éfeso, e Paulo começa a interrogar alguns homens que estavam ali na cidade de Éfeso, alguns varões que estão na cidade de Éfeso. E ele olha e disse: vós já recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: Paulo, nós ainda nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo olha para eles e diz: então em que vós sois batizados? Eles disseram: Paulo, nós só conhecemos um batismo, que é o batismo de João. Paulo olha e disse: mas vocês creem, aleluia, que, aleluia, João disse que aquele que viria após ele não era digno de desatar, ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, mas aquele que viria após ele não vos batizaria com água, mas os batizaria com fogo do Espírito Santo. Eles olharam e disseram: Paulo, cremos nisso sim, Paulo. Paulo olha e disse: então receba o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Aqueles varão começaram a receber a presença do Espírito de Deus. Aqueles homens começaram a receber algo sobrenatural na vida deles. Levanta a tua mão, que nesta noite eu vou profetizar na tua vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você veio aqui triste, aleluia, mas uma coisa eu tenho para te dizer: Ele está vindo aí para vos batizar com fogo do Espírito Santo. Quem crê nisto, quem é pentecostal, levanta a tua mão e dá um minuto de glória a Deus para me ouvir nesta noite de hoje. Observa que em Atos capítulo 2 há uma promessa que Deus havia feito Joel lá atrás. Em Joel 2:28, Deus vem dizendo: e eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos e os vossos velhos terão visões. Aleluia. Observa que Joel estava vivendo um período caótico. No tempo de Joel havia uma escassez. Evangelista Vinícius, pastor Tiago, observa que naquela época uma grande escassez estava acontecendo na cidade de Israel. Mas Deus estava dizendo para Joel: Joel, aleluia, se está chegando o tempo caótico no meio de vocês, mas diga o povo, Joel, aleluia, que eu irei fazer algo sobrenatural. Como assim, Senhor? Eu irei derramar a minha presença, Joel, porque onde a minha presença está, há avivamento espiritual, a mudança de cidade, aleluia, essa mudança, a restauração da cidade que está destruída. Deus estava dizendo: Joel, o meu avivamento está chegando na cidade, Joel, algo sobrenatural, Joel, eu vou fazer no meio de vocês. Aleluia. A Bíblia diz que a presença de Deus trouxe um avivamento espiritual. O que é avivamento, Anderson? Mudança de caráter. O que é avivamento? Transformação de vida. Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra e a notifica através dos anos. Abacuque estava dizendo: Senhor, até quando o rico vai triunfar sobre o pobre? Até quando, Senhor, os injustos vai triunfar sobre o justo? Aviva, Senhor, a tua obra. Há um avivamento vindo aí, que já está recebendo. Quem está recebendo? Há um avivamento espiritual chegando na tua casa. Há um avivamento espiritual chegando sobre a tua cidade. Há um avivamento espiritual chegando na tua vida e mudando a tua história. Quem crê? Quem crê? Quem crê?
Eu vou finalizar a minha participação. Observa que em Salmo 127, versículo 4, a Bíblia diz: como flechas na mão do valente, assim sois vós, filho da mocidade. Como assim, Anderson? Como flechas na mão do valente, assim sois vós, filhos da mocidade. Você não está entendendo? Paulo foi lançado com uma flecha na mão do valente, na cidade de Éfeso. A idolatria daquela cidade, a escassez daquela cidade, aleluias, a adoração à deusa Diana, as imagens de escultura que estava sendo feita para a deusa Diana, para a deusa Artemis, para a deusa conhecida como Diana Astarote, aleluias, estava sendo queimada. Aleluia, livros de magia negras estavam sendo queimadas na cidade. Estava havendo um avivamento espiritual. Lembra-se, há um texto no livro de Atos dos Apóstolos que a Bíblia diz que Paulo estava pregando, bateram tanto em Paulo, Paulo caiu, e aleluia, quando Paulo não tinha força, quando Paulo, aleluia, não tinha como mais, não tinha forças para levantar, o Senhor disse para Paulo, e disse: levanta, Paulo, porque é muito povo eu tenho nesta cidade, e você, Paulo, há de padecer muito por causa do meu nome. Eu quero dizer nesta noite que quem